vivo do que creio. Glória a Deus. Eu não vivo do que vejo. É intercessão, né? Aleluia. Tema é esse, né? O intercessor, ele vive do que ele vê ou do que ele crê? Porque se o intercessor viver pelo que vê, ele não intercede, irmão. Se o intercessor ele for interceder pelo que está à volta dele, ele paralisa. Se o intercessor abrir os olhos naturais dele e olhar em volta, ele desiste. Nós vivemos pelo que cremos, andamos pelo que acreditamos que vamos alcançar. Aleluia. O intercessor, irmãos, ele intercede sem ver nada acontecer. Meu Deus. Ele só acredita e vai. Sabe, minha esposa ministrou aqui esse mês também, numa quarta-feira, sim ou não? Ou era? A minha esposa, ela tem algo assim com Deus muito especial no coração, sabe? Deus fala com ela assim, de forma tremenda nas caminhadas dela para o monte, nas idas dela ali para aquele mundo celeste ali. Deus vai falando com ela de manhã. Sabe, a gente tem que entender que a forma de Deus agir e de fazer não é a nossa. Mas viver pelo que crê é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Porque verdadeiramente, quando o Senhor Ele fala para a gente avançar, muitas vezes Ele manda a gente avançar para o desconhecido. Muitas vezes o Senhor manda você partir para um lugar que você não sabe. Muitas vezes o Senhor fala igual Ele falou para Abraão: ó, sai daí dessa terra, está bom para você. Abraão já era próspero, irmãos. Abraão já era de uma família próspera. Abraão tinha tudo na casa do pai dele. Mas quando Deus fala assim, ó, sai daí e vai para uma terra, ele teve que confiar ou não? Sim ou não? Ele teve que confiar muito, né? Porque ele estava indo para um lugar que Deus nem tinha mostrado para ele. Vai, Abraão, você vai para uma terra que eu te mostrarei. Continue intercedendo. Continue no teu propósito, que Deus ainda vai te mostrar o que Ele vai fazer. Aleluia. Ou você. Em Hebreus capítulo 4, verso 14. Hebreus 4, verso 14. Ele vai nos falar algo, sabe? Deus falou, dentro desse tema de intercessão, Deus falou algo comigo sobre confiança, sobre ter confiança, sabe, sobre realmente se lançar nos braços do Senhor. E esse texto de Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14, vai nos dizer assim: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluias! Oh, glórias ao Senhor!
Oh, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, toma, Senhor Deus, esta palavra, Senhor Deus, nesta noite, Senhor. Eu sei que a tua palavra, Senhor Deus, ela nunca é enviada, Senhor Deus, ela nunca é enviada de qualquer maneira. Ela sempre tem um propósito, ela sempre encontra corações para ela entrar e frutificar, Senhor. Então, nessa noite, faça esta palavra frutificar em nós, Senhor Deus. Faça esta palavra cumprir o propósito para o qual ela está sendo enviada nessa terra, que se chama Filadélfia, Senhor. Que a tua palavra encontre aqui uma terra fértil, Senhor Deus, a qual ela venha frutificar, Pai. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aquele que se achega ao trono tem que confiar. Aquele que se achega à presença de Deus tem que confiar. Você não pode se achegar a Deus duvidando do que Ele é capaz de fazer. Oh, Senhor, ainda hoje eu conversando com a minha esposa sobre uma situação de uma moça está enferma. Uma enfermidade na essência. E ela perguntando para aquela moça se ela acreditava na cura. Primeiro ela falou que o pai não acreditava. E depois minha esposa, se você acredita? Ela balançou a cabeça de não. Aí eu fico me perguntando como um cristão, alguém que acredita que Jesus Cristo morreu numa cruz, que tem todo o poder nas mãos, que sabe que basta uma palavra dele nos céus e tudo acontece, como eu vou declarar que eu não acredito? Para Deus o impossível torna possível, para Deus o morto ressuscita, para Deus aquilo que não é possível aos homens é possível para Ele. Mas nós temos que ter confiança. Como que o intercessor, oh Senhor, como que o intercessor vai colocar as mãos no enfermo sem acreditar que ele vai ser curado? E Deus me mostrou algo para mim nesse dia de hoje, sabe? A igreja, de forma em geral, não digo Filadélfia, não, tá, irmãos? A igreja perdeu a confiança. Às vezes nós questionamos, Senhor, por que eu não vejo mais tantos milagres? Por que nós não vemos, sabe, aquele sobrenatural acontecendo com tanta frequência? Porque falta confiança ao entrar no Santo dos Santos e pedir ao Senhor e interceder. Não que a gente duvide, entenda, mas sabemos que Ele é poderoso. Nós sabemos que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, muito além. Nós sabemos disso no nosso coração. Nós sabemos disso. Mas essa confiança que está falando aqui, de nós nos achegarmos a Ele com confiança, sabe o que é isso? É você acreditar no instantâneo de Deus. É você saber que você vai orar e o milagre vai acontecer naquela hora. É disso que o Senhor está falando. Se achegar confiadamente, acreditar que vai acontecer. Sabe, não podemos, entenda, o que acontece à nossa volta. Tempestade, esse louvor que cantou por último, fala um pedaço disso também. Tempestade, vento, isso não pode mudar, não pode determinar a tua fé em Deus. Sabe por quê? Porque se o Senhor falou assim, ó, nós vamos lá para o outro
chegar lá do outro lado. Não importa o que vai acontecer no meio do caminho. E Marcos capítulo 4 fala que Jesus estava num barco. E ele fala assim para aqueles homens: ó, vamos atravessar para o outro lado. E aqueles homens pegam o barco e vai. E no meio do caminho, no meio da travessia, começou um vento, começou uma tempestade, começou algo a acontecer. E Jesus dormia. E aqueles homens apavorados acordaram: Senhor, mestre, não se importa, isso, eu acho que isso diz lá, o Senhor não se importa que nós estamos perecendo. Eu fico imaginando Jesus dando aquele sorriso assim de canto de boca, sabe? Cadê a fé de vocês? Ô Senhor, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, mas entenda, Jesus faz uma pergunta: por que sois tímidos? Vocês não confiam que eu estou no barco? Se eu falei para nós atravessarmos, nós vamos chegar do outro lado. Entenda, se o Senhor determinou algo para a sua vida, não importa o vento, não importa o mar, não importa a fúria que está acontecendo, você vai chegar lá. Aleluia. Oh Deus, talvez alguns homens aqui nesse barco quiseram até pular fora do barco. Que nem isso que as pessoas fazem assim. Eu não sou pescador, mas eu acho que quando o barco está prestes a afundar, tem que se lançar logo no mar, porque se o barco afundar com alguém dentro, vai junto. Não é verdade? Eu acho que é isso. Já tem que se lançar e segurar alguma coisa. Mas entenda, se você se lançar no barco que Jesus está, vocês já entenderam, né? Oh Deus, mas nós não podemos ser tímidos. Deus chama intercessores para serem ousados, para serem intrépidos, para acreditar naquilo que estão orando, para acreditar na sua intercessão, acreditar que a sua voz está invadindo os céus. Aleluia. O primeiro a acreditar tem que ser você. Se você começa a interceder, nem você acredita. Temos que acreditar, irmãos. Não tem outro caminho. Sabe, quando o Senhor ele nos chama, ele chama a igreja a ser uma igreja intercessora, entenda? Nós temos aqui a bandeira de Israel, amém? Temos até a bandeira do Brasil, estava sentado ali, isso me chamou a atenção. E temos aqui uma bandeira que é daqui da igreja, sim ou não? Sim. Amém? Vocês já estão entendendo, né? Isso não está aqui por um acaso, não. Ore por Israel, orem pelo Brasil, sejam intercessores das nações, porque o Senhor fala que aquele que abençoar Israel será abençoado. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se nós intercedemos, Deus ele olha para nós. Aleluia. Isso é profético. Nós estamos falando de uma intercessão profética, sim ou não? Intercessão tem promessa na Bíblia. Tem intercessão que tem promessa.
Israel já tem uma promessa. É profético. E nós precisamos nos apegar a essas promessas. Se nós não nos apegarmos àquilo que o Senhor já falou conosco, nós vamos nos apegar aqui. Temos que nos apegar àquilo que o Senhor já falou conosco. No livro de Hebreus ainda, no capítulo 10, no verso 19, vai continuar falando um pouco sobre isso, sobre esse, a gente, ter coragem, não esmorecer em meio, às situações. A partir do verso 19 diz assim, tendo, pois, irmão, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa não mente. Quem fez a promessa não volta atrás. Quem fez a promessa vai cumprir. Aleluia! Glória a Deus! Mas é necessário que nós nos aproximemos dessa forma. Vocês estão entendendo? O Senhor deu a diretriz. Entre. O acesso já foi comprado, queridos. Você vai chegar na porta. Você vai chegar na porta, só é necessário a marca do sangue. A chave é a marca do sangue sobre nós, sobre a igreja. Você vai chegar na porta e vai entrar. Vocês estão entendendo? Mas isso tudo é pela fé, você não vê com seus olhos naturais. Não vê. Aproximemos com sincero coração, certeza de fé, certeza, intrepidez é isso, intrepidez é coragem, intrepidez é não se amedrontar com as coisas que estão acontecendo, intrepidez é você acreditar quem é Deus na sua vida. Davi, quando foi enfrentar aquele gigante, é impressionante. Davi foi enfrentar o gigante. Todos nós conhecemos a história, talvez uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Até quem não é cristão conhece. Mas nós às vezes não vemos alguns detalhes nessa história. Davi verdadeiramente ele foi na força do Senhor, irmãos. Sabe por quê? Saúl quis vestir nele uma armadura, sim ou não? Toma aqui a minha armadura, Davi, e vai, porque você precisa de uma armadura. Só que a armadura de Saúl, eu ouvi um dia um pregador dizer isso, e isso me marcou, irmão. A armadura de Saúl era a armadura do covarde, era a armadura de alguém que estava abrindo mão, porque ele era o rei, ele tinha que enfrentar o gigante, ele se acovardou. E ele quis vestir Davi uma armadura do covarde. Davi não quis. Davi só falou assim: eu estava lá no campo um dia. Vamos imaginar um homem do campo. Acho que Davi estava lá com o chinelinho havaiano, uma bermudinha lá, com o cajado dele, né? Chapeuzinho de palha. Vamos imaginar uma pessoa da roça, né? E veio um leão. O que ele fez com o leão? E veio um urso. A armadura de Davi,
a mesma armadura que nós temos que nos revestir. Aleluia. Quando nós entramos numa intercessão, nós devemos estar revestidos com a armadura de Deus e saber que é Ele que vai fazer as coisas acontecer. Não é na força do nosso braço. Humanamente, irmãos, Davi não tinha força nenhuma para enfrentar um leão. É óbvio que não. É óbvio que não ia destruir ele. Quem se apoderou de Davi para destruir o leão e o urso? Quem se apoderou dele? Foi o Espírito Santo de Deus, que deu àquele menino uma força de um, sei lá, irmão, sabe, de um leão também maior que aquele leão, de um urso maior que aquele urso. É disso que precisamos, confiar na força do braço do Senhor, não na força do nosso braço. Aleluia. O intercessor, ele, de forma integral, ele tem que confiar em Senhor, em Deus, no Senhor. Porque quando nós confiamos em nós mesmos, nós estamos falando assim: Senhor, o Senhor não é capaz. Agora, quando nós nos entregamos ao Senhor, Senhor, eu só tenho uma boca para orar, Senhor. Eu só tenho um coração para crer que o Senhor pode fazer. Eu só tenho um par de joelhos para me dobrar e interceder e orar. Eu não tenho poder financeiro, eu não tenho poder político, eu não tenho poder de governo, mas eu tenho poder de entrar no Santo dos Santos, porque o Senhor me comprou o acesso. Aleluia. A igreja tem que entender que o poder que está sobre ela é maior do que qualquer poder do mundo. Glória a Deus. Sabe, quando o Senhor falou comigo que a igreja perdeu a confiança, a intrepidez é isso. Às vezes, por causa das coisas que acontecem à nossa volta, nós nos esquecemos que aquele que está conosco é maior. Não podemos nos esquecer disso. Sabe, não podemos abaixar a cabeça diante das circunstâncias. O barco vai chegar no outro lado. O barco não vai afundar. Ninguém vai perecer. Ninguém vai morrer se estiver dentro do barco. Porque quando tem um propósito, Deus cumpre o propósito. Deus cumpre a promessa. E nada, nenhuma força humana, nenhuma força das trevas, nada pode mudar o plano de Deus. Nada pode mudar e paralisar o projeto de Deus. Aleluia. Confiança. Vamos ver um momento da igreja. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos 4, eu vou ler só alguns versículos, mas vou contar uma história antes. O título de Atos fala assim: Pedro e João presos. Esses dois homens, eles foram presos porque Deus usou eles para curar um homem que ficava à porta. Nós conhecemos a história, né? Eles foram presos por causa disso. Eles foram presos. Por quê? Porque eles começaram a pregar, eles começaram a falar de Deus, eles começaram a falar quem era Jesus, e isso começou a incomodar. Então, o texto diz assim, versículo 1: falavam eles ainda ao povo, Pedro e João, né? Quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Ou seja,
e os prenderam. Versículo 3: recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. E aí vai começar a desenrolar a história. Eles começaram a interrogar Pedro e João. E no capítulo 4 eles vão começar a interrogar. E vai falar que esses homens, cheios do poder de Deus, eles falam. Eles pegam aqueles homens e falam na face, na cara, sem medo. Né, ó? Versículo 10: tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E ele fala assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo que não importa que sejamos salvos. E aqui vem uma chave, irmãos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Aleluia. Percebe isso? Esses homens, eles viram os acontecimentos, eles reconheceram entre eles, mas eles não tiveram a coragem de se dobrar a Jesus, e eles continuaram fazendo de tudo para parar a obra de Deus. Assim acontece hoje. A igreja é levantada pelo Senhor, as coisas vão acontecendo, a igreja vai avançando, as pessoas veem os milagres, as pessoas veem o que está acontecendo, mas não querem se dobrar, se levantam contra. E aí eu faço uma pergunta, sem continuar aqui, depois eu continuo. Esses homens pararam por causa da perseguição? Esses homens se amedrontaram por causa da perseguição? Eles ficaram com medo? Eles intercederam a Deus para que Deus aniquilasse aqueles homens? Não. E isso é que é mais tremendo, irmãos. Porque esses homens, o texto aqui vai dizer, eles ameaçaram eles, para que eles parassem de falar o nome. A igreja do Senhor na face da terra, ela é ameaçada desde que ela foi fundada, e ela permanece de pé até os dias de hoje, porque quem deixa ela de pé é o Senhor. É o Senhor que fortalece nosso coração, é o Senhor que coloca intrepidez na nossa vida para pregar o amor, para pregar a libertação aos cativos. Aleluia. E nós não podemos nos amedrontar, não podemos parar de falar. E falaram para eles, chamando, ao versículo 18, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros, do que a Deus. Pois
podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não deixe de falar, não deixe de pregar, não deixe de anunciar, porque se você deixar, o propósito de Deus na sua vida não vai se cumprir. Deus te chamou para ser voz profética nesse lugar. Deus te chamou para ser boca dele nesse tempo que se chama hoje. Não é amanhã, não foi ontem, é hoje. Se até o dia de hoje você tem se calado, abra a tua boca e fale no amor de Deus. Quer ver essa igreja cheia? Pregue o evangelho, evangelize, fale no amor de Deus. Não perca tempo, Jesus está voltando. Jesus está voltando, mas precisamos confiar que verdadeiramente Ele está no controle das nossas vidas. As nossas vidas estão nas mãos dEle. Confia no Senhor, confia nele. Aí vai falar assim, depois ameaçamos mais ainda. Eles já tinham ameaçado, mas ameaçaram mais. Talvez falaram assim, se vocês não pararem, nós vamos matar a sua família. Se vocês não pararem, nós vamos lá no lugar que você mora e vamos fazer uma arruaça lá. Ameaçaram mais. Aí vai falar assim, no versículo 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Aqui começa uma intercessão, irmãos, poderosa. A partir do verso 24, começa uma intercessão poderosíssima, uma intercessão profética, uma intercessão que eu acredito que ela ecoa até os dias de hoje, porque ela foi uma intercessão da igreja lá em Atos dos Apóstolos, e aqueles homens ouvindo isso, ouvindo as ameaças, ouvindo o que eles falaram assim, ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, olha a intercessão, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor, e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, como gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Vou parar um pouquinho aqui, irmãos. Quando eu li isso aqui, irmãos, a gente começa a entender que realmente tudo está no controle de Deus. Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, a gente de Israel, tudo isso já tinha sido predeterminado lá atrás pelo próprio Deus, que ia acontecer, porque era necessário que esses homens se levantassem contra o ungido de Deus, assim como Judas, que o traiu. Vocês entendem isso? Às vezes é complicado para a gente entender que até algo que é mal, algo que é ruim, às vezes Deus direciona para acontecer. Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus. E vai falar assim, no 28 eu já li quando ele falou, para fazerem tudo o que a tua mão, de quem? De Deus. E o teu propósito predeterminado, tinha um propósito naquilo. Escuta, agora, Senhor, olha para as suas ameaças
E concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A intercessão, irmãos, isso aqui é tremendo. Eles não intercederam para a perseguição acabar, eles não intercederam para parar as ameaças, eles não intercederam para eles ficarem, continuarem a obra de forma tranquila. Não! Eles pediram assim para Deus, assim: Senhor, me dá mais intrepidez, me dá mais coragem, Senhor, me enche de intrepidez para nós anunciarmos, e estende a tua mão e faz curas, e sinais e milagres, e nós sabemos que vamos ser perseguidos, mas vale a pena por amor ao teu nome. Aleluia. Essa é a igreja de Atos, essa é a igreja que Deus quer levantar nos dias que se chama hoje. Que não se preocupa com a perseguição, que não se preocupa com os levantes de mentiras. Nós temos que nos preocupar, irmãos, com uma coisa: nós temos que nos preocupar em estar cheios do Espírito Santo. Porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, irmãos, as coisas vão acontecer. Não significa que não vai ter tempestade. Entenda por que eu falei de Marcos 4. Não significa que não vai ter vento forte. Não significa que não vai ter onda bravia. Não significa que vai ser tranquila a travessia. Mas Jesus estando no barco, nós vamos chegar lá. Jesus estando no barco da tua vida, no barco da tua casa, da tua família, você vai chegar lá. Não tem força que vai impedir, não tem nada que possa impedir o agir de Deus. Agir de Deus, quem impedirá? Não tem, irmãos. Não tem. Todo governo, entenda isso até os dias de hoje, todo governo que se levantou contra Deus caiu, todo império que se levantou caiu, toda ameaça que se levantou caiu, Em nome de Jesus. e vai continuar caindo até a consumação dos séculos. Porque não há força nesse mundo maior do que a força do nosso Deus. Oh Senhor. Mas é necessário que a igreja se levante como intercessão. É necessário, porque nós não sabemos. Esse relógio ali, quando eu vi, eu achei maravilhoso, irmãos. Quero dar parabéns, sabe, às pessoas que fizeram. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Isso aqui remete a muitas coisas que estão na palavra. Nós não sabemos o dia e a hora. Pode entender dessa forma, né? É tempo de buscar, irmãos. Buscar-me eles e me encontrar eles. Sabe aquela insônia de madrugada, irmãos? Você ainda acha que é insônia? Hã? Você ainda acha que é insônia? Levante e ore. Eu estou falando isso para a igreja, isso aí é para mim, não para lá ninguém primeiro, tá? Levante e ore. Deus tem te chamado pelas madrugadas, eu sei que tem. Eu sei que tem gente aqui que tem acordado às 3 da manhã, 4 da manhã, não sabe nem por que acordou. Não está com sede, não está com vontade de ir ao banheiro, mas acordou. Sim, acordou.
Nós temos que aprender a fazer como Samuel, que no início não sabia, depois foi ensinado, né? Fala assim, ó: eis-me aqui, Senhor, teu servo te louvo. Você precisamos aprender a fazer isso com simplicidade. Com simplicidade. Sabe, nós queremos ver o sobrenatural de Deus acontecer. Mas o sobrenatural vai acontecer, sabe aonde? Jesus nos ensinou para quando a gente orar, entrar onde? Secreto, né? Ninguém vai ver, sim ou não? Quem tem um companheiro, às vezes vai ver, a companheira vai ver, né? Ou não também, né? Ele vai estar roncando, não vai ver nada, né? Acontece lá em casa, acontece isso. A varoa vai orar e a varoa fica roncando. Já estou confessando aqui. Se ela estiver assistindo, ela deve estar morrendo de rir lá. Sabe, irmãos? O sobrenatural vai acontecer, vai começar a acontecer no teu secreto. Aleluia. O sobrenatural vai começar a acontecer no teu quarto. O sobrenatural vai começar a acontecer naquele cantinho que você tem de oração. O sobrenatural vai acontecer no banheiro que tu ora. Oh Deus, eu sei que tem gente que ora no banheiro. Deus torna santo o lugar que o joelho se dobra. Aleluia. Você pode estar lá no canteiro de obra, você está sujo. Se você dobrar o teu joelho, Deus vai te ouvir, porque Ele não vai ver o que está à sua volta, Ele vai olhar para você. Aleluia. Oh Senhor, Glória a Deus. Estás tremendo, Senhor. Deus tem chamado intercessores. Deus tem chamado uma igreja para se levantar e orar, irmãos, porque os dias são maus. Se levante e ore. Se levante e interceda. Não duvide do que Deus pode fazer. Nós ainda temos promessas para se cumprir na nossa vida. E vai se cumprir. Em nome de Jesus. Vai se cumprir, porque fiel é aquele que prometeu. Aleluia. E nenhuma palavra sequer lançada da boca do Deus Altíssimo caiu por terra. Toda palavra se cumpre. Toda palavra se cumpre e vai se cumprir. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar sua noiva, para buscar a sua igreja. E tem uma pergunta, no Evangelho tem uma pergunta: o Senhor, quando retornar, Ele vai achar? Ele vai achar, irmãos? Ele vai achar pessoas que realmente confiam, estão de pé. O amor de muitos se esfriará. Permita Deus queimar o teu coração de novo. Permita Deus queimar o teu espírito de novo. Sabe, permita o Senhor soprar, sabe, aquela torcida que fumega ali, mas está ali acesa, que não se apagou. E o Senhor, Ele quer soprar e acender de novo. Que um dia você já evangelizou, um dia você já orou pelas pessoas e elas foram curadas. Deus quer fazer isso acontecer de novo. E nesse dia eu estava lembrando, sabe, pastor, de um grupo que a gente ia na igreja, você lembra? Que a gente ia nos lugares onde ninguém queria ir. Eu lembrei isso um dia lá. Rapaz, tinha um grupo aqui que, olha, ali um cara ali que está quebrando tudo, não vai lá que nós vai. Tá querendo lá, não nada mesmo. A casa do cara é um cheiro de enxofre, não é lá que nós vamos entrar. Eu estou com saudade disso. Eu estou com saudade desses grupos, sabe? Que é ali que o problema está acontecendo, nós vamos lá, porque é Deus que vai na nossa frente. Aleluia. Os sinais, eles vão o quê? A palavra fala que os sinais vão acompanhar. Mas para os sinais acompanhar, nós temos que ir e crer.
Mas e? Se ele só crê e não for? Intercessão, irmãos. Intercessão, ela é totalmente algo espiritual. Você entrar no Santo dos Santos, você interceder por alguém, você se colocar como Jó, da palavra de Jó, que é interessante que Jó fala assim: Senhor, eu não tenho ninguém que coloque a mão no meu ombro e no seu. Já deu isso? Eu não tenho intercessor. Eu não tenho alguém que pleiteie a minha causa. Jó sentia falta de alguém para colocar a mão nele em Deus. Olha só que loucura de Jó. Mas nós temos um intercessor. Nós não precisamos estar carentes de intercessor. Nós temos um que está à destra de Deus. Nós temos um que ouve as nossas orações 24 horas por dia. Nós temos um que quando nós levantamos de madrugada para orar, ele já está acordado, porque diz a palavra que ele não dorme, ele não dormita, ele não fecha os olhos. Aleluia. Ele não cochila. E você acha que ele não está de olho em você? Você acha que ele não está de olho? Ele não está ouvindo a sua oração? Você acha que ele não se importa com você? Busca o Senhor, igreja. Não duvide do que o Senhor pode fazer. Não duvide. Pedro, quando começou a duvidar, no momento em que Jesus mandou ele ir andando, ele afundou, porque ele olhou para as adversidades que estavam à sua volta, mas o mestre estava assim, ó: pode vir, Pedro, vem. Jesus está falando isso para você hoje, ó: pode vir, pode vir. Pode vir, eu estou aqui, pode vir. Você não vai afundar, você não vai submergir. Lá Isaías fala que a chama não arderá em ti. Então pode vir na minha direção, porque eu vou te segurar com a minha mão. O Senhor está falando isso para você hoje, igreja. Não vacile, não duvide. Como a palavra que nós vemos no início: se aproximar confiadamente. Entende isso agora? Tem que ter confiança, tem que ter convicção, tem que ter certeza. Fé é o fim e fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Amém, igreja? Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, vou falar uma coisa para os amados: os dias que nós estamos vivendo na face da terra são dias desafiadores. O tempo todo nós somos desafiados a permanecer firmes com a nossa confissão de fé. O tempo todo nós somos desafiados por esse mundo que está aí fora a negar quem é o Senhor. O tempo todo nós somos desafiados a negligenciar a salvação que nós alcançamos pela fé. O tempo todo nós somos desafiados a pular do barco. Mas a palavra diz o seguinte, irmãos: a palavra diz: o meu justo viverá pela fé. Viva por fé. Lembra que o louvor? Viva por fé. Não viva pelo que você vê, viva pelo que você crê. Viva por aquilo que está invisível aos teus olhos naturais. Viva aquilo que você consegue enxergar com olhos espirituais, e isso vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, aqui nessa igreja. Em nome de Jesus, começa a visualizar
visualizar o milagre de Deus. Em nome de Jesus. Começa a visualizar, sabe, aquela mulher que se aproximou e tocou na orla do vestido de Jesus. Ela visualizou a cura dela. Ela deve pensar assim: com certeza o Senhor não vai me tocar, eu sou imunda. E pela lei o Senhor não podia tocar nela. Não podia. Mas ela visualizou a cura dela. Eu vou me aproximar e vou tocar e vou ser curada. Aleluia. Poxa, eu ouvi um pregador dizer que essa mulher ela roubou a cura dela de Jesus. Eu achei engraçado isso, mas é mais ou menos isso mesmo. Ela tomou, que Jesus fala assim: opa, de mim saiu virtude, alguém pegou alguma coisa de mim, alguém tomou alguma coisa de mim. Acredito eu que em algum momento da nossa vida nós temos que ter a atitude dessa mulher. Nós temos que tomar pela fé, nós temos que tocar no Senhor pela fé, sabe, e ter certeza que dele vai sair virtude para nossas vidas. Em nome de Jesus, vamos orar, irmãos. Já que é o tema intercessão, vou tomar a liberdade de estar orando na igreja, depois chamar o apóstolo Márcio. Terceiro, irmãos, coloque diante do Senhor aquilo que tem te afligido, aquilo que tem tirado o seu sono muitas vezes. Coloque diante do Senhor aquilo que tem te angustiado. O Senhor quer que a gente leve diante dele. E quem pode fazer tudo isso acabar e cessar é Ele. A força do nosso braço muitas vezes não pode fazer. Aquilo que o nosso braço pode fazer, o Senhor permite que a gente faça. Mas aquilo que é para Ele fazer, Ele fará mediante ao teu pedido, a tua intercessão, a tua aproximação ao trono dEle. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, mediante esta palavra que foi lançada nesta noite, ó Deus, uma palavra que nos traz uma reflexão que devemos nos confiar em Ti, que devemos nos aproximar de Ti com certeza da nossa vitória, que devemos nos aproximar e entrar no Santo dos Santos e saber que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que estamos pedindo, Senhor. Então, Senhor, Deus, contempla agora, contempla a vida de cada um que está aqui, Senhor, contempla o coração de cada um, Senhor, Deus, vai de encontro a cada pedido feito, Senhor, a cada clamor feito nesse lugar, Senhor. Senhor Deus, aquelas pessoas que já não conseguem mais orar, Senhor Deus, com a voz, mas choram diante da Tua presença, Senhor. Contempla até o choro nessa hora, Deus, e transforma isso num milagre, transforma isso numa cura, transforma isso, Senhor Deus, numa resposta, Senhor. Oh Deus, fala conosco, Senhor Deus, nos ensina, Senhor Deus, a interceder, nos ensina, Senhor Deus, a nos colocar na brecha, nos ensina a nos colocar no lugar do outro, Senhor, porque intercessão é isso, intercessão é se colocar no lugar de alguém. Nos ensina a se colocar no lugar daquele que está perdido, Senhor, e orar por ele. Nos ensina, Senhor Deus, a se colocar no lugar daquele que está angustiado. Sabe, Senhor Deus, a Tua palavra diz que o Senhor era movido com compaixão, Senhor. Então que essa mesma compaixão entre, Senhor Deus, em nossos corações. Que essa mesma compaixão que o Senhor tinha pelos perdidos, pelos angustiados, que essa mesma compaixão entre em nossos corações e podemos, sabe, nos colocar, Senhor Deus, nos colocar na brecha por essas pessoas, nos colocar, Senhor Deus, como intercessores entre elas e o Senhor, para que o Senhor responda, para que o Senhor faça um milagre, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor,
Te agradeço porque eu sei que Tu és fiel. Te agradeço porque eu sei que o Senhor tem sempre uma resposta para aquele que te procura. Eu te agradeço porque o Senhor jamais se deixa, Senhor Deus, levar, Senhor Deus, por aquilo que está à nossa volta. Mas o Senhor olha para o nosso coração. E a Tua palavra diz que o coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita jamais. Então não rejeite, Senhor Deus, a nossa vida. Não rejeite aquele que te busca. Responda, Senhor. Responda, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Glórias ao santo nome do Senhor. Aleluia. Salva de palmas ao Senhor nosso Deus. Só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Continue louvando e adorando o Senhor, mesmo em meio às lutas e adversidades.